Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá, pessoal. Meu nome é Candice Krumel. Meu nome é Stella Marini. E você está escutando Gastro Talks. Hoje nós vamos falar de doença inflamatória intestinal. Quais fatores impactam na resposta ao tratamento e remissão a curto e longo prazo? Na verdade, esse é um assunto bem quente para mim e para a Estela. Não sei quando vocês estão nos escutando, mas a gente está gravando em agosto de 2023 e acabou de passar a Semana Brasileira de Doença Inflamatória Intestinal. Daí a gente foi lá, escutou o que tinha de novo. Mas, né, Estela, a gente até comentou sobre isso. Eles até falam, assim, en passant, assim, desses cuidados além da farmácia, mas não é uma coisa, assim, que eles fixem muito, né? E a gente acha super importante, né? Perfeito, exatamente. Esse cuidado, além da farmácia, os estudos mostram, cada vez mais a gente tem estudos que mostram do quanto o estilo de vida dos nossos pacientes, tanto os que já têm o diagnóstico, mas também o estilo de vida tem muitas intervenções que, vamos supor que eu tenho um familiar com doença inflamatória, ele pode facilitar, pode, na verdade, evitar que eu desenvolva a doença inflamatória. A gente sabe que a genética a gente não muda, né, Candice? Mas a doença inflamatória, assim como grande parte das doenças, o que realmente, o fator determinante não é a genética, e sim a epigenética, que é a interação do meio, dos meus hábitos nos meus genes, ligando e desligando. Então, Até porque parece que não é um gene que dá doença inflamatória, que é uma doença multigênica, que são vários e vários genezinhos ali, que, assim, centenas de genes que estão associados, né? E que é uma combinação ali que eles ligam, desligam e acabam levando o paciente a ter doença inflamatória. Só que eu acho assim, antes da gente falar, a gente tem que conceituar, né, o que é doença inflamatória, né, para quem não sabe. Perfeito. Então, a doença inflamatória intestinal, ela pertence ao grupo das doenças que a gente chama de imunomediadas. Então, tem essa relação do nosso sistema imunológico. É uma doença que frequentemente ela se manifesta entre 30 a 40 anos de idade, às vezes até em pessoas, né, mais jovens. A partir dos 20 anos é a maior ocorrência, mas também pode se manifestar em crianças. E os sintomas geralmente são diarreia, dor abdominal, sangramento nas fezes, perda de peso, deficiências nutricionais como anemia, deficiência de vitamina B12. Então, realmente é uma doença que realmente o que nos faz pensar nesse diagnóstico é justamente sintomas intestinais em pessoas jovens e que esses sintomas intestinais, muitas vezes, eles acontecem na madrugada. Lembrando que nós já comentamos em outras vezes que diarreia noturna, por exemplo, eu estou dormindo e acordo de madrugada por diarreia. Dificilmente a causa dessa diarreia, por exemplo, é síndrome do intestino irritável. Nós devemos sim pensar na doença inflamatória como um possível diagnóstico, além da presença de sangue junto às fezes e muco, né? Então, essas são características que realmente são sinais de alertas. Além disso, também, se você começa com sintoma intestinal e tem um histórico na família de alguém com doença inflamatória, isso é mais um sinal de alarme. E geralmente o sintoma intestinal, quando vem associado à perda de peso, a gente deve sim buscar atendimento médico e investigar. Então, nós temos duas principais doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn e a retocolite. A origem delas parece muito semelhante, mas as manifestações diferem, né? Geralmente a retocolite ela tem manifestação do intestino grosso, então e geralmente o sintoma mais comum na retocolite é a diarreia com sangue. Já na doença de Crohn, como ela pode pegar qualquer segmento do tubo digestivo, mas mais frequentemente ela compromete o intestino delgado. O sintoma mais comum no Crohn não é a diarreia, e sim a dor abdominal, a perda de peso. A diarreia também vem logo após, mas é diferente, né? A retocolite realmente é diarreia com sangue. Já na doença de Crohn, não necessariamente o paciente tem a diarreia. E assim, eu acho que assim, é difícil às vezes fazer o diagnóstico, né? Às vezes é fácil, né? Às vezes é tranquilo, às vezes é bem difícil fazer. E a consulta do paciente com doença inflamatória intestinal já é uma consulta demorada, porque tem um monte de coisa que a gente tem que ver, um monte de coisa mesmo. Além dessas coisas, deficiências nutricionais, a gente tem que ver calendário vacinal para fazer o tratamento medicamentoso.
tem bastante coisa que a gente tem que checar para ver se está tudo certo. Então, às vezes, na consulta não dá tempo de falar dessas medidas não farmacológicas, porque a consulta já é tão demorada falando das outras coisas, que às vezes, assim, até o paciente já tá, tipo, louco para ir embora, não aguenta mais ficar sentado na nossa frente, né? E realmente é muita informação, mas tem ao mesmo tempo, Candice, há pouco eu li um trabalho onde o paciente falava do que ele espera numa consulta, do paciente portador de doença inflamatória intestinal, o que ele espera de nós médicos. E embora muitas vezes nós não abordemos esse assunto de saúde mental, de atividade física, de alimentação, de sono, ele espera, no fundo, que isso seja falado na consulta médica. Lembrando que muitas vezes, claro que é muito importante a equipe multidisciplinar, mas a porta de entrada do paciente antes do diagnóstico é o médico, a primeira pessoa que ele tem o contato. Então, acaba sendo uma relação de muita confiança. Então, realmente, isso eu achei muito interessante quando eu li esse estudo, que além das questões básicas de uma consulta médica, onde o paciente tenha tempo para falar, tenha tempo para tirar as suas dúvidas, ele também valoriza não sair, né, da consulta sem ter essas dúvidas sanadas em relação aos hábitos, ao estilo de vida, e a gente sabe que dependendo da fase da doença, essas orientações elas mudam. Então, eu digo também que o nosso podcast ele tem aqui um propósito que é auxiliar, inclusive, os nossos colegas médicos, eu digo, né, para os colegas, como nós realmente sabemos que nem sempre nós temos tempo na consulta, nós temos que realmente priorizar, né? Um ou dois fatores, assim, vou falar hoje mais da questão da medicação e da alimentação. Na outra eu vou falar mais da parte realmente de parte emocional, mas nem sempre a gente consegue. Então, realmente o podcast ele pode estar auxiliando as pessoas, né, nesse sentido, né, de saber, até porque na internet hoje tem tanta informação, ter esse conhecimento, o que eu posso fazer, além de tomar um remédio, além de fazer, né, a infusão para os pacientes que usam, por exemplo, terapia biológica ou medicamentos injetáveis. O que eu, paciente portador de doença inflamatória, posso estar fazendo para ajudar na remissão da doença? Que esse é o objetivo. O objetivo é a remissão, na verdade, dentro da doença inflamatória, a gente não fala em cura. As doenças imunomediadas, nós sabemos quando tem essa origem genética, nós conseguimos atingir, sim, a remissão. É como se a doença estivesse adormecida. Então, o intestino ele fica cicatrizado e o paciente vive uma vida muito semelhante à vida normal. Claro, fazendo uso de remédio, fazendo exames regulares, tendo esse acompanhamento médico. Mas, realmente, nós sabemos, e baseado no que a gente vai falar na sequência, que esse cuidado que, vamos supor que eu tenha doença de Crohn, que eu, Estela, tenho no meu dia a dia, isso impacta na remissão, em sustentar essa remissão. Inclusive, auxilia aos medicamentos serem mais eficazes e induzir essa cicatrização intestinal. Não, auxilia mesmo. Bom, vamos começar então, Estelinha. Com quem tu quer começar falando? Fala aí. Tem um fator muito importante que é o estresse. O estresse, os estudos mostram que o estresse ele tem uma via de mão dupla, como muitas coisas no intestino tem via de mão dupla, né? Ou seja, o estresse favorece a doença inflamatória, assim como a doença inflamatória aumenta o estresse. Então, tem alguns trabalhos que mostram que, muito frequentemente, um pouco antes, assim, mais ou menos em torno de 3 meses antes de ter uma crise, ou às vezes até mesmo de abrir os sintomas, né, de começar a ter os sintomas de doença inflamatória, o paciente relata ter acontecido um evento muito estressante, um evento realmente com impacto grande na vida dele. Familiar, né, perda de algum familiar, doença na família, alguma questão assim no trabalho muito significativa. Então, realmente, os estudos mostram que tem essa relação tanto na primeira manifestação da doença, como também nas exacerbações, ou seja, no retorno da atividade da doença. O estresse é um gatilho, né? Exatamente. Ele é um gatilho para a atividade da doença, né? Perfeito. Então, justamente, nós sabemos o quanto é difícil para os nossos pacientes estarem com a doença inflamatória em atividade. Nós sabemos o quanto realmente essas frequentes idas ao banheiro no paciente que tem diarreia,
ou a dor abdominal, o quanto impacta na saúde como um todo. Então, muitas vezes eles não conseguem mais trabalhar ou não conseguem ser produtivos no trabalho. Imagina você ficar sem o trabalho, né? Ou não conseguir realmente desenvolver o teu trabalho porque tu vai no banheiro 15, 20 vezes. É muito realmente complicado. E além disso também, nós sabemos que tem outros fatores que impactam diretamente no estresse. Por exemplo, a questão da atividade física. A atividade física também, nós vamos falar a seguir, tem um impacto. Dificilmente o paciente, num quadro de doença inflamatória intestinal, de exacerbação, consegue fazer o exercício. Então, começa a ficar muito limitadas as atividades e isso vai gerando um ciclo de mais estresse ainda. Estresse, lembra que é aquela condição onde a gente está realmente com o sistema nervoso simpático, né, que é aquele da luta e fuga mais ativado. Então, Mas tu não acha que talvez o estresse como gatilho seja por aumento de permeabilidade intestinal? Porque se a gente também. pegar os gatilhos para início de atividade de doença de Crohn, que é Uhum, gastroenterite aguda, quer dizer assim, tu tem alguma infecção intestinal, uso de anti-inflamatório, uhum, estresse, são tudo condições que aumentam a permeabilidade intestinal. Então, parece que, na perfeito. verdade, quando tem esse aumento de permeabilidade intestinal, que chega esses produtos ali e o sistema imune se liga no paciente com Crohn, retocolite, ele se liga de uma maneira errada, ele faz uma super resposta, né? Perfeito. E então eu acho que todas as condições que levam ao aumento de permeabilidade intestinal acabam sendo gatilho, né? E o estresse, a gente já sabe que é uma delas, né? Exatamente, isso é outro fator, né, do estresse. Como o estresse age, né? Exatamente, esse aí é o link dele, né? Nós sabemos que o paciente com doença inflamatória intestinal, ele tem aumento do estresse, por essa série de fatores, como eu já mencionei. Mas qual é o link que conecta, né? Realmente é exatamente isso que a Candice falou. O estresse age a nível de barreira intestinal, aumentando realmente essa permeabilidade. Lembrando que nós já falamos aqui, as células do intestino elas têm que estar bem grudadinhas, coladas umas às outras, né? Que são realmente as moléculas ali de adesão, que fazem com que elas realmente fiquem unidas, né? Daí vem a ocludina, a zonulina. E o que, que acontece em situações de estresse? Aumenta as citoquinas, ou seja, fatores inflamatórios, que faz com que exista como se tivesse menos aderida a parede intestinal, diminui essas moléculas de adesão, essas células que fazem ali essa liga, né, Candice? E aí Uhum. acaba realmente aumentando a permeabilidade intestinal e aí acaba substâncias que são tóxicas, que deveriam ser eliminadas nas fezes, acabam voltando, né, para o nosso Entra na corpo corrente e sanguínea, né? exatamente. E aí isso gera mais inflamação ainda. Então acaba desencadeando toda uma cascata inflamatória. E eu acho outra Então, coisa importante de estresse, Guria, é porque, assim, às vezes os pacientes com doença inflamatória intestinal têm síndrome do intestino irritável também. Então, às vezes, a uhum, doença, a atividade da doença está bem controlada, mas os sintomas não estão. E daí a gente vai, uhum. tipo, mas por que os sintomas não estão? Porque, na verdade, os sintomas às vezes são de síndrome do intestino irritável, que está muito, 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 muito associado ao estresse, né? Com certeza. E aí, falando um pouquinho de como ajudar, acho que eu vou falar sobre cada um dos fatores e Uhum. como a gente pode estar auxiliando os nossos pacientes. O que os estudos mostram? Não tem, assim, até inclusive, estudo que diga que fazer tal atividade vai reduzir o estresse e com isso vai induzir mais a cicatrização intestinal. Mas tem sim estudo que diz que nos mostra que determinadas atividades que têm um impacto no estresse melhora a qualidade de vida dos pacientes. E, no fundo, o que os pacientes mais querem é melhorar a qualidade de vida. Nós, médicos, a gente busca a cicatrização do intestino, porque a gente sabe que né, isso é um fator importante para a qualidade de vida, mas o que os pacientes querem é voltar a trabalhar, é voltar a poder ir numa festa, num evento social, sem ter medo de ter dor de barriga, de ter diarreia. Eles querem voltar a dormir uma noite inteira sem precisar ir no banheiro. Eles querem não ter tantas restrições assim alimentares. E justamente, então, esse impacto na qualidade de vida tem realmente algumas intervenções que sim, que podem nos auxiliar a melhor gerenciar o estresse e, consequentemente, a melhorar a qualidade de vida dos pacientes, mesmo nos momentos agudos, nos momentos de exacerbação. O que mais é falado? Justamente a terapia, e aí se fala muito da terapia cognitiva comportamental,
Mas também as técnicas de trabalhar corpo e mente, tipo mindfulness. Mindfulness também tem bastante trabalho a respeito, parece também ter essa melhora na qualidade de vida. E o yoga também, tem trabalhos com yoga. O yoga a gente sabe que tem a questão do movimento, mas também os movimentos, né, se trabalha bastante a respiração, e a respiração é uma das formas de modular, como nós já falamos aqui em outro momento também. À medida em que eu respiro fundo, eu consigo diminuir o meu tônus simpático, consigo reduzir o tempo naquele modo luta e fuga, e, consequentemente, eu permito que o córtex pré-frontal, que é a parte mais inteligente, entre em ação e a gente consegue se sentir melhor. Então, mesmo para as pessoas, né, quando não estão em condições de fazer uma aula de yoga, de justamente fazer terapia, a gente sabe que tudo isso, nem todo mundo tem acesso, né, Candice? Os exercícios respiratórios podem estar auxiliando no manejo do estresse. E eu não sei, eu nunca li muito trabalho, assim, com antidepressivo, essas coisas. Eu acho que não tem muita, a não sei que a pessoa esteja com depressão mesmo, mas realmente não tem muito trabalho sobre isso. Eu acho que não faz muita diferença, né? Exatamente, também não li nada a respeito, parece realmente, em algumas situações, né? Se tem depressão já com indicação, aí sim deve ser E utilizado. outra coisa que eu acho importante, né, e talvez entre no estresse, eu não sei, é a questão dos relacionamentos, assim, né? Porque às vezes o paciente com doença inflamatória intestinal, principalmente se ele está em atividade de doença, ele acaba ficando muito recluso e isso piora muito, muito, muito essa questão ali do estresse. Então, Com assim, eu acho certeza. que tem assim, tem os nossos relacionamentos de pequeno grupo, assim, que é com a nossa família, com o nosso companheiro, que são relacionamentos que a gente tem que cuidar, mas também tem esse relacionamento de grande grupo que parece que faz muito bem, assim, que é ir na igreja, ou, sei lá, ir no CrossFit, para quem pode, né? Ter esse grupo de amigos, assim, e até tem essa associação, a ABCD, né, que é de pacientes com doença inflamatória Uhum. intestinal, que faz lives, que faz encontros de vez em quando. Eu acho isso bem importante até para a pessoa conhecer melhor a doença dela, né? Não ficar naquele limbo de tipo assim, não sei muito bem o que acontece dentro do meu corpo, né? Perfeito, exatamente esse fator que tu falaste de suporte social. Não Isso. só Ai, que nome bonito que tu deu! não só de sair com os amigos, né? Para Sim. justamente para poder realmente ter essa interação com os amigos, mas também ter essa confiança de que se eu entrar em crise, eu vou ligar para a Candice e ela vai lá me socorrer. Ou dentro de casa, ter esse suporte dos familiares, isso é essencial. Esse é um dos fatores, sim, né? Quando o ABCD, quando a Associação Brasileira de Crohn e Retocolite, eles têm um trabalho incrível, né? Capitaneado pela doutora Marta Machado. Realmente é um trabalho incrível e eles têm, agora recentemente foi lançada a Jornada do Paciente, onde os pacientes respondem uma série de perguntas e realmente esse suporte social ele faz toda a diferença. Até inclusive para que eles não vão desacompanhados na consulta, nas infusões. Então, esse suporte familiar e também dos amigos é essencial. Nós sabemos sim que as conexões elas têm um impacto muito grande na saúde como um todo. Nós sabemos que, bom, a pandemia, se alguém tinha dúvida em relação a isso, na pandemia a gente teve certeza que o isolamento social, que essa solidão, ela é tão tóxica a ponto de realmente causar doença e gerar agravamento da doença. Nós, seres humanos, nós somos seres sociáveis. Então, realmente, essa interação social, ela é essencial. E aí entra muito na questão da qualidade de vida, né? Eu acho que Então, daí, assim, até para quem tem isso, é bem legal entrar no site ali da BCD, olhar ali as iniciativas que eles fazem e acompanhar eles nas redes sociais. Até eu acho que tu já participou de live, né, Estela? perfeito. E faz bastante live, assim, sobre isso que a gente está falando, né? Sobre Exatamente. essas outras coisas, às vezes, né? Então, nós, agora em maio, né, que tem o Maio Roxo todos os anos, esse Maio Roxo nós fizemos um evento aqui em Caxias, que foi justamente uma atividade física, né, então com alongamento e depois uma caminhada no parque. E aí foi tão bonito, porque a gente viu assim, quanto esse suporte social faz diferença. Então, uma paciente com doença de Crohn, com espondilite, que não conseguia subir escadas, o marido auxiliando, uma outra paciente, né, com retocolite ostomizada, a mãe de mais de 70 anos dando a mão para ela, né, e ajudando na caminhada. É impressionante o quanto esse suporte
ele faz diferença e eu digo que emociona, né? Realmente a gente sente o quanto é importante esse amparo. Mas tem um fator aí que eu já gostaria de falar, que é sobre a atividade física. Uhum. Atividade física, ele é um fator também muito importante para o tratamento. Tanto a atividade física, ela tanto auxilia que os pacientes entrem em remissão, como também ela auxilia em evitar novas crises. Eu trago até um estudo que eu li que eu achei bem interessante, que eles fizeram assim um acompanhamento com um número grande de pacientes. Então, 1.857 pacientes. Olha que interessante, Candice. E os que faziam atividade física, tá, de forma regular, esse fator foi, mesmo com os outros, né? A gente, quando vai fazer algum estudo, a gente tira o que a gente pode gerar confusão, né? A atividade física, ela foi um fator independente associado de forma positiva a evitar uma crise naqueles 6 meses em que o paciente foi seguido. Então, o que esse trabalho mostrou? Que quem fazia atividade física, vamos supor que eu já estou com a minha doença cicatrizada, tá? Consegui entrar em remissão. Se eu mantenho uma atividade física regular durante 6 meses, então eu tenho uma chance de 30% menor de entrar em crise em relação a quem não faz atividade física. Então, tem um impacto positivo, sim, e sem falar na questão do estresse. A gente sabe o quanto a atividade física ajuda no estresse, ajuda a gente se sentir melhor, libera uma série de neurotransmissores que dá essa sensação de bem-estar, né? Endorfina, serotonina, noradrenalina. Então, justamente auxilia muito nesse processo, tanto para retirar, né, ajudar que o paciente saia da crise, quanto também evitar que o paciente entre em crise. Claro que a gente sabe que o paciente depende de que momento da doença está. Quando está realmente no momento de uma crise muito importante, né? Exatamente, mas sempre que possível a gente deve sim estimular o nosso paciente a fazer atividade física. Eu acho que outra coisa importante, né, é que esses pacientes, essa doença é uma doença que ela consome massa muscular, né? Exatamente. A gente chama isso na medicina de sarcopenia. Então, é uma doença que ela vai, assim, aos poucos, essa inflamação, ela vai consumindo massa muscular. Então, os pacientes, eles vão perdendo mais massa muscular. Todos nós já perdemos, já começa aí, né? E os pacientes ainda vão perdendo muito mais massa muscular do que a gente. E isso, assim, a longo prazo, está associado com um monte de complicação, inclusive aquelas complicações tipo fratura de fêmur, fratura de quadril, porque os pacientes caem e não conseguem se segurar, né? Então, uma coisa que eu deixo bem clara é que os pacientes, eles têm que cultivar a massa muscular deles, eles têm que ir atrás de massa muscular, porque a doença deles faz com que eles não ganhem tanta massa muscular e ainda percam muito mais do que a gente, sabe? Exatamente. Está descrito, né, que depois dos 40 anos, né, 40, 50, nós perdemos, mesmo a pessoa que não tem doença nenhuma, que não use corticoide, porque tem esses fatores, né, relacionados também ao tratamento do paciente com doença inflamatória. A perda de massa muscular, em média, 1% ao ano. Mas depois dos 60, 70 anos, a perda de peso normal muscular é de 3% ao ano. Então, por exemplo, dos 60 aos 70, se eu não me exercito, eu posso perder até 20, 30% da minha massa muscular. Olha que importante que é. Mas aí vem os exercícios de força, né, e de resistência. E claro que deve ser, sempre que possível, nós devemos estimular o paciente. Mas aí os pacientes me perguntam, doutora, mas por qual exercício eu vou começar? Começa pelo exercício que tu gosta. O que tu gosta de fazer? Gosto de caminhar. Então vamos começar com uma caminhada. O que tu gosta? Eu gosto de dançar. Então vamos começar, claro, dentro das possibilidades. Mas é sempre importante nós começarmos pela atividade que o paciente gosta. Se o paciente não gosta de academia, não adianta. E até porque, muitas vezes, ele passou muito tempo com muitas restrições e ele tem medo. Medo de estar lá na academia e ter diarreia e não conseguir segurar e acabar realmente, né, tendo todo um transtorno. Então, eu geralmente, nos primeiros meses, eu encorajo eles a fazer uma atividade física que possa ser feita em casa, que daí ele realmente tenha essa segurança. Então, claro que se tiver gosta de caminhar e tem esteira, então vamos começar 10 minutinhos de esteira todos os dias. Eu não tenho esteira, mas eu moro num prédio. Quem sabe, se a pessoa, claro, tiver condições de já começar a subir escada. Subir escada é um ótimo exercício.
e ele já é realmente, ele é muito, a gente sabe que cada 3 andares que o paciente sobe de escada corresponde ao gasto energético de mais ou menos 10 minutos de caminhada. E uma das preocupações que nós temos quando o paciente com doença inflamatória intestinal, especialmente quando ele vai saindo da crise, é o ganho de peso. Sabemos que mais ou menos é de 20 a 40% da população de pacientes com doença inflamatória, eles estão com sobrepeso ou até mesmo já fecha critério para obesidade. E a gente sabe que a obesidade, ela piora tanto a resposta ao tratamento, então, a perda de resposta, principalmente com a terapia biológica, né, que são medicamentos injetáveis que se faz em caso de doença moderada acentuada, a gente sabe que tanto a resposta ao biológico em obesos ela não é tão boa, quanto também a formação de anticorpos antimedicamento. Então, a atividade física é um importante aliado no combate à obesidade. Então, e eu acho, e às vezes o paciente está com IMC normal, mas essa proporção entre massa magra e massa gorda está alterada. Então, na verdade, ele tem pouco músculo. Mesmo tendo IMC normal, ele acaba tendo pouca musculatura. E eu acho uma coisa bem legal, você falou, né, que a da resposta inflamatória dos obesos, na verdade, assim, o nosso tecido adiposo, a gente tem 2 tipos de tecido adiposo, o marrom a gente não tem muito, tá? Mas o nosso tecido adiposo normal, ele produz mediadores inflamatórios, ponto, a gente já sabe disso. Perfeito. E quando a gente fala ali do aumento de permeabilidade intestinal induzido pelo estresse, um dos grandes mediadores inflamatórios é a interleucina 6, que é a interleucina que o nosso tecido adiposo produz, tá? Exatamente. Então é como se o corpo estivesse sempre meio estressado, né? Porque o tecido adiposo, ele fica produzindo interleucina 6. Então, assim, eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso, mas na verdade, assim, pacientes obesos tendem a ter inflamações piores do que pacientes que não são obesos. Por quê? Porque o tecido adiposo produz mais mediadores inflamatórios, né? Isso é algo que a gente viu no Covid, né, Candice? Essa cascata inflamatória em obeso muito mais exacerbada. Na doença inflamatória não é diferente. Os obesos têm mais risco de exacerbação, eles têm realmente menos resposta, mais perda de resposta ao tratamento. Além disso, os obesos têm realmente essa tendência maior a ter complicações cirúrgicas. E sem falar que a obesidade está associado à depressão. Mas assim, é de novo aquela via de mão dupla, né? A depressão muitas vezes faz com que a pessoa acaba comendo mais e come mais, e aí a imagem corporal, aquela sensação, né, de não se gostar, enfim, de não realmente aumenta, e daí aumenta mais ainda a ansiedade, sintomas de depressão, e aí come mais, então realmente acaba sendo um ciclo, né, que fica se perpetuando. E além disso também tem estudos interessantes que sobre os pacientes obesos têm uma tendência a ter mais dor, a sensibilidade visceral parece estar alterada também. Isso não sabia. Sim, tem uma revisão do American Journal, que foi justamente nela que eu baseei, principalmente, né, foi o principal estudo que eu estou trazendo hoje para vocês. É bem legal, vou te mandar esse trabalho. É de 2020, ele faz um compilado de todos esses fatores. O American Journal, para nós gastroenterologistas, é uma das revistas mais, assim, top, né? Onde tipo a caras para fofoca, entendeu? O American Journal realmente ele é uma revista realmente que para publicar, conseguir publicar no American Journal, o teu paper tem que ser muito bom. Então, o que é publicado no American Journal tem realmente um impacto muito grande em termos de conhecimento científico. Então, realmente, a questão da obesidade, ela tem esse fator. Então, tentar todas as medidas que vão lhe auxiliar a evitar o ganho de peso, elas são importantes. Então, a atividade física também entra nisso, né? Então, a atividade física parece ter uma ação direta, sim, mas também ela vai evitar o excesso de peso. Ah, legal, eu acho que é isso aí. E, na verdade, como tu falou, assim, o paciente tá saindo de atividade 2, quando tá em atividade, eu acho que realmente a gente tem que escutar nosso corpo. Então, tu tá com uma inflamação, perfeito, o corpo tá usando toda aquela energia que tem para cuidar daquela inflamação. Não adianta tu te botar a fazer muita atividade quando o teu corpo tá inflamado, porque ele tem um desvio de rota energético ali para a inflamação. Agora, perfeito, quando tu sai da inflamação e entra em remissão, tem que começar a pensar nessas coisas, assim.
as coisas a longo prazo, como a gente falou assim, como a perda de massa muscular, até a questão ali dos neurotransmissores, eles mudam muito com o exercício físico, tem que pensar nisso. Mas quando tá em inflamação, acho que não adianta ficar forçando a amizade ali, sabe? Claro. Mas eu acho que tem, assim, logo no início da crise, onde realmente os sintomas estão muito Claro. intensos, mas mesmo com a atividade da doença, até nesse guia, nesse guideline, fala assim, que mesmo o paciente em atividade leve a moderada, eles já têm benefício em fazer atividade física. Então, mas claro, vai fazer uma atividade física de leve a moderada. E como é que é? Muitas vezes a gente escuta, tá, pode fazer uma atividade física leve, Leve. pode fazer uma atividade moderada ou acentuada. Como é que é isso na prática? Tem uma forma que eu acho fantástica, que é assim, uma atividade leve, aquela atividade física, que tu consegue conversar e cantar. Então tu tá lá, dá aquela Cantar eu não caminhadinha. consigo nunca, guria, só no carro. Ok. Atividade moderada é aquela que tu já não consegue mais cantar, mas tu consegue ainda falar. E atividade acentuada não consegue nem falar, nem muito menos cantar. Então, acentuada, realmente tu não consegue conversar. Aquela, tipo, corrida, enfim, que tu tem que te concentrar, porque tu não consegue realmente conversar. A moderada, tu consegue conversar com um pouco mais de dificuldade, mas tu não consegue cantar. E a leve é aquela caminhadinha no parque, né? Mas, realmente, isso é bem importante. Então, esse estudo que eu li sobre atividade física, o que eles falavam? Que mesmo o paciente em exacerbação, mas assim, já com sintomas, né, que permitem fazer o exercício, e como eu disse, muitas vezes, por exemplo, fazer em casa, né? Fazer em casa, porque daí o que acontece? Isso é uma coisa que eu acho que foi legal da pandemia. A gente tem muitas coisas, muitas opções de atividade física hoje através do YouTube gratuita. Totalmente gratuita, né? Exatamente. Então, se você tem uma Smart TV, coloca uma aulinha uma aula de Pilates, vamos Mas, supor, guria, não uma precisa aula ser de Smart TV, pega o dança. celular, eu pegava o celular, botava ali e ficava olhando no celular o que eles estavam fazendo. Eu dava um pausezinho, fazia e ia de Claro, novo, também, entendeu? claro. Mas eu acho que com a TV fica ainda mais fácil, né? Porque uma tela é Fica maior, grandão. claro. Mas tem muitas ótimas opções. Até nós estávamos discutindo no Congresso da Inflamatória, numa das mesas que estava participando o cirurgião, o Dr. Paulo Cotzi, e o que ele falou que pós-operatório, que realmente, pensando nos pacientes que fizeram cirurgia, né, intestinal, que geralmente o que os cirurgiões não recomendam é Pilates e yoga pela questão muito de trabalhar muito a musculatura abdominal. Core. Exatamente. Então, tentar fazer outras atividades que não essas, mas isso para os pacientes que fizeram cirurgia, Uhum. né? Que foi realmente o que ele falou, assim, de restrição. Mas né, fazer outros trabalhos musculares realmente, claro que de preferência começar devagar e entendendo, e devagarinho aumentando. E tem uma questão que eu acho muito importante nós falarmos, que é sobre, primeiro, o medo, né? Porque a pessoa, muitas vezes, começa a ter muito medo, porque ela tem medo que a doença volte, ela tem medo de voltar a ter crise, ela tem medo realmente de sair para fazer atividade e ter aquela urgência, aquela sensação de que tem que ir no banheiro agora, nesse segundo. É um dos fatores assim, que piora, que é pior nessa parte da qualidade de vida. Mas, ao mesmo tempo, à medida que ela vai fazendo e vai tendo confiança, por isso que eu digo, começa em casa devagarinho e vai vendo, eu consegui caminhar 20 minutos na esteira e não aconteceu nada, maravilha. Então, quem sabe, outro dia eu vou caminhar na rua. E assim vai indo. É um fator muito importante, mas também tem algo bem importante, que é, além desse medo, é realmente a resistência do nosso cérebro para iniciar algo novo. E isso independente da doença inflamatória. Para todas as pessoas, independente de ter doença inflamatória ou não, começar uma atividade nova, colocar na sua rotina um novo comportamento saudável é muito desafiador. Lembra que nossa mente, nosso cérebro é um sistema elétrico e ele quer economizar energia, porque Ele quer economizar energia, né? ele acha que amanhã é dia de guerra e assim, olha, ele tem que economizar energia. Não, Então, é por isso que que na verdade ele acha que amanhã a gente vai ter que caminhar 50 quilômetros, entendeu? Para ir atrás de comida. exatamente, A gente vive ainda na era das cavernas, no nosso cérebro, né? Ele acha que não, amanhã exato. você vai ir atrás de comida e caminhar 50 quilômetros. Então fica quieto hoje, se tu pode, né? Exatamente. Então, a nossa mente, ela é muito preguiçosa. Se a gente deixa pela vontade dela, a gente não vai sair do sofá.
Não é Tem umas mesmo? pessoas loucas, tipo o meu irmão, que não é assim, que ele acorda de manhã pensando o que que eu vou fazer de exercício agora, entendeu? Né? Claro. Mas, assim, é gente louca, né? Mas isso geralmente é o início, né? No início, o cérebro até. É. Porque todo novo comportamento existe uma coisa chamada tempo de latência. O que é o tempo de latência? É o tempo que teu cérebro não está convencido de que aquele novo hábito é bom. Então ele faz tudo para tu desistir. Por exemplo, eu não sei se alguém já teve, né, a experiência de correr nos primeiros 2, 3 quilômetros, tem uma vontade assim de parar naquele momento. E depois que tu ultrapassou aquela quantidade ali, ponto, foi. É muito interessante isso. Eu percebo isso geralmente na corrida, que tem esse período de latência, que é esse período onde meu cérebro faz de tudo para tu desistir. Mas depois que tu É, ultrapassou, e que eu acho interessante que eu falo meus pacientes que o que eu faço comigo, porque eu também não gosto de fazer exercício, é assim, eu não penso assim, tipo, posso ou não uhum, posso ficar em casa. Não existe esse uhum, pensamento. Tipo assim, quando ele começa a vir no meu cérebro, eu não deixo ele vir. Eu falo, não, eu não tenho essa opção. Eu vou ter que ir. Não existe essa opção de posso ou não posso, né? perfeito. E escolher um horário do dia que tu sabe que tu vai conseguir se comprometer. Até eu e Estela tava conversando que pra gente é mais difícil fazer exercício à tardezinha, né? A Estela, ela Uhum, tá mais cansada e eu tô sempre muito enrolada com o trabalho da tardezinha. uhum. Então eu já vi que quando eu marco pra de tardezinha, eu me atraso, eu acho desculpa pra não ir, eu tenho que fazer de manhã cedo antes que comece o meu dia, daí vai funcionar. Se eu marcar pro final da tarde, deu, acabou. Eu logo vou entrar naquele ritmo de começar a faltar os negócios, sabe? Então, É, acho que também exige um pouco de organização nossa isso. com certeza. Então, isso, independente de ter doença inflamatória intestinal, isso é um desafio do ser humano, né? Mas é sempre importante começar por uma atividade que tu gosta e com uma meta realista. Eu consigo 10 Isso. minutos, ok. 10 minutos todos os dias. Isso é muito legal. E se sabe que o comportamento sedentário, ou seja, o tempo sentado, está relacionado ao número de passos, né? Hoje as pessoas têm um pouco mais de noção disso em função dos relógios, né, que marcam o número de passos. Por exemplo, uma pessoa com tem comportamento sedentário, ficar muito tempo sentado, é muito, o malefício para a saúde é muito grande. Então, mesmo que eu não estou conseguindo sair para fazer um exercício estruturado, mas se eu conseguir fazer jardinagem, fazer as minhas coisas de casa, isso também conta como movimento, né? Então, também é importante Não, para e essa hoje com o construção. computador, né, Estela, tem gente que trabalha o dia inteiro sentado, o dia Exatamente. inteirinho sentado, né? Porque o E computador nos aí, deixa sentado o dia inteiro. mas aí a gente pode estar fazendo pausa ativa. O que é pausa ativa? A Uhum. cada 1 hora e meia na frente do computador, a gente para 2 minutinhos para fazer algum movimento. Pode ser simplesmente aquele exercício da panturrilha, de fazer, né, a flexão ali do Uhum. calcânio, né? Ou Tipo, dar uma caminhada até o esse, banheiro, fazer um xixizinho, voltar, buscar uma água. esparecer um pouquinho, é. Isso, numa reunião que tu está fazendo no celular, tu vai caminhando. Então tem uma série de atividades que ajudam muito nisso, né? A diminuir o comportamento sedentário. O outro fator que eu gostaria de falar é sobre o sono. O sono também, assim como o estresse, o sono ele tem uma via bidirecional, ou seja, o sono ruim parece favorecer a doença inflamatória, assim como também, né, a exacerbação da doença, mas ao mesmo tempo, quando a pessoa está em crise, piora a qualidade do sono. Então, é um fator muito importante. E o estudo que eu li fala muito da influência do ciclo circadiano nessa regulação do sono vigília. Então, o que acontece? O que é o ciclo circadiano? É esse ciclo que acontece nas 24 horas do dia, né? Entre nós acordarmos e nós dormirmos. E aí tem dois hormônios principais que regulam esse ciclo circadiano, que é o cortisol, que vai aumentando, né, ao longo do dia, à medida em que Não, o o dia cortisol vai vai amanhecer. diminuindo. Desculpa, na verdade vai diminuindo, e aí, na verdade, e a melatonina, né? São esses dois fatores E um principais. influencia o outro, né? Exatamente, é uma via de. Exatamente, um influencia o outro. Um vai aumentando e o outro vai diminuindo. E assim vai regulando esse ciclo circadiano. O que acontece, por exemplo, com os pacientes com doença inflamatória, e que realmente é bem importante? Parece que tem muitos deles relatam o que a gente chama de jet lag social. O que é jet lag social? É aquela. Sabe aquela história de o meu habitual é dormir às 10 da noite, mas final de semana eu vou dormir às 3 da manhã?
Uhum. Tu desregula o teu ciclo circadiano. Então, esse não ter uma rotina de sono, isso tem um impacto grande Mas, Guria, na eu acho que isso aí não é doença. só os pacientes de doença inflamatória intestinal, Não, isso não, eu acho claro que que é um monte não. de gente. Na verdade, o jet lag social, a gente fala muito de relógio biológico, né? Tipo, quando eu viajo, desregula meu relógio biológico, que na verdade é o ciclo circadiano, e aí eu tenho dificuldade até reorganizar né, a minha rotina, enfim. E o mesmo acontece quando tem essa discrepância da rotina do sono durante a semana e final de semana. Isso que então é chamado E outra de coisa que eu acho importante é o seguinte, que às vezes tem um pessoal que, tipo, vai dormir 4 da manhã e fala, não, que meu ciclo circadiano é alterado, eu sou uma pessoa que fica acordada de noite e acordo mais tarde. Não existe isso. Não existe. Se tu pegar uma pessoa que é, assim, a gente tem esses cronotipos, que é um cronotipo que isso. fica mais acordado de noite, esse mais acordado é a pessoa ir dormir 10h30, 11 horas. Ponto. Né? Esse é o Sim. mais. Eu sou uma pessoa que fico mais acordada à noite. Nós estávamos conversando sobre isso, né, Estela? Mas é dormir Uhum. 10h30, 11 horas, não é dormir 2 da manhã, 3 da manhã. E se tu pega uma pessoa que acorda mais cedo, essa pessoa vai dormir 8 horas. Essa é a diferença entre as pessoas, entre dormir às 8 da noite e dormir às 11 da Uhum. noite. Não existe Uhum. nenhum cronotipo que vá dormir 2, 3, 4 da manhã. Até a gente sabe que são os noturnos, né? Eles têm mais essa tendência, essa vontade, esse perfil de dormir mais tarde, mas realmente, até por essa questão ali da melatonina também, né? A gente sabe que tem momentos da noite que existe um pico de melatonina, e estar dormindo é importante para que esse pico aconteça. Então, o sono tem um impacto muito grande na questão, tanto como eu disse, né? De ajudar as pessoas a entrarem em remissão, quanto também se manterem em remissão. E o que ajuda, além de ter essa Deixa eu fazer rotina? só um outro parênteses aqui, que é a questão do Claro, cortisol. Porque, na verdade, assim, isso. isso que a gente falou, que o cortisol e a melatonina, eles funcionam quase como hormônios antagônicos. Então, assim, o cortisol tá muito Uhum, alto de manhã, que a melatonina tá baixa, e daí o cortisol uhum, vai caindo ao longo do dia, a melatonina vai subindo, e daí quando uhum. chega lá pelas 8, 9 da noite, ela acaba ficando mais alta, tem um pico ali um pouquinho depois, e essa hora que Mas, ela começa a subir bastante, que é a hora que a gente começa a ter sono. Pois bem, quando a gente está estressado, a curva do cortisol altera, porque na verdade o isso. estresse libera cortisol. Não é uma super liberação, como se a gente estivesse tomando corticoide, né, gente? Mas muda a Uhum. curva do cortisol, ele não cai tanto de tarde, ele se mantém um pouquinho mais alto, e isso faz com que a melatonina não consiga subir, porque a curva do cortisol está alterada. Então, por isso que o estresse influencia também tanto o sono, né? A gente tem que Exatamente. ajeitar o estresse para conseguir ajeitar o sono também, às vezes, porque a gente precisa ajeitar a curva do cortisol para conseguir ajeitar a curva da melatonina, né? Na verdade, está tudo interligado, né? Por isso que é tão Ah, importante eu falo para os nós pacientes, podermos. eu sempre falo assim, eu já devo ter dito aqui, que nós, assim, médicos, a gente dividiu o corpo. Um é neuro, o outro é sei lá do Uhum, quê, o outro é uhum, uhum. cardio, o outro é pneumo. Lá dentro, eles não tá Mas nem está aí para essa tudo, divisão, tudo funciona tudo meio junto, assim, né? tá E outra coisa tudo ligado. legal também é que as nossas bactérias intestinais, elas também têm ciclo circadiano. E no momento que a Perfeito. gente muda o ciclo circadiano, a gente tenta mudar, porque já não consegue, a gente tenta mudar o nosso ciclo circadiano, a gente acaba causando uma desbiose, porque as bactérias, elas não conseguem, às vezes, fazer essa mudança, e elas não conseguem, algumas bactérias não conseguem se reproduzir da maneira que deveriam se reproduzir, e outras se reproduzem demais. Então, essa mudança de ciclo circadiano também causa mudança ali na nossa microbiota intestinal. Isso é muito importante, vai ser o próximo fator que eu vou falar, mas só finalizando esses três primeiros, tanto o sono, quanto o estresse, quanto também a obesidade, elas colaboram muito, e a falta de exercício, esses quatro fatores, para um dos principais sintomas do paciente com doença inflamatória ao longo do acompanhamento, que é a fadiga. Então, que é aquela sensação de cansaço. Que é um Nessa problema, semana, né, guria? exatamente. Essa semana eu fiz uma live com uma colega especialista em sono e justamente uma das perguntas que eu fiz para ela foi: como que eu sei se eu estou dormindo bem ou não? E ela fala justamente que ter alguns despertares breves durante o sono não é anormal, desde que tu volte logo a dormir. E o principal, que tu acorde de manhã bem e tu fique bem ao longo do dia.
aquela sensação de fadiga, de cansaço, é o sinal de que realmente tu pode estar sofrendo um distúrbio do sono, né? Então, isso é muito importante. E eu acho importante aqui, só para finalizar o assunto sono, deixar para vocês o que realmente tem um impacto para ajudar a regular o sono. Como nós falamos, ir dormir e acordar no mesmo horário, né, de preferência. Claro, vai ter algumas variações, mas que a gente tente mais ou menos A gente não está dizendo que vocês não podem ir em festa. Pode ir em festa, sim, mas não pode fazer festa de quinta a domingo, né? Que não seja uma rotina, né? Além disso, o que mais que a Erika, minha colega especialista em sono, ela trouxe na live? Justamente o impacto das luzes, né? Na questão dessa regulação do nosso ciclo circadiano. Principalmente a luz de espectro azul, que é a luz emitida pelos eletrônicos, ela entra, né, ali na nossa retina e o nosso cérebro entende que é de dia. Porque o que regula o ciclo circadiano é a luz natural. Mas a luz dos aparelhos eletrônicos, ela para o nosso cérebro, ele entende que é dia. E por isso que desorganiza tanto o sono. Eu sei que hoje, né, na vida moderna, as pessoas trocaram o nosso livro despertador é o celular, né? Do lado da cabeceira da cama pelo celular. Mas, assim, realmente, principalmente para as pessoas que estão com dificuldade de dormir bem, não usar as telas, né? O ideal seria 2 horas antes, é realmente muito importante. Além disso, aquela questão do quarto completamente escuro, com uma temperatura agradável, o ciclo circadiano também, a temperatura, ela influencia. Não tanto quanto a luz, mas um pouquinho também mais influencia. Frio que é o ideal dormir, né? Exatamente. Ela citou mais ou menos em torno de 20 graus, seria a temperatura ideal. Assim como também a questão, como ela falou, do barulho também, né? Evitar realmente os ruídos, que isso também podem facilitar os despertares. E evitar as substâncias estimulantes. A gente sabe que tem aumentado muito o consumo de café. O café tem benefícios e muitas coisas, mas ao mesmo tempo também o café ele pode estar dificultando um sono de qualidade. Tem pessoas que são metabolizadores lentos da cafeína, que devem realmente, que o último café deve ser no máximo assim, tipo 3 da tarde, para ter pelo menos ali umas 6 horas sem a cafeína. Lembrando que também não é só o café que tem cafeína, né? Alguns chás, por exemplo, exatamente. Alguns chás, tipo chá preto, também tem cafeína. Tem outros chás estimulantes que a gente deve evitar. Então, isso é muito importante. E eu acho outra coisa, assim, se a gente pensa as coisas que regulam o ciclo circadiano, a gente já falou que é a luz, né? Perfeito. Eu acho que a outra coisa é a alimentação. A alimentação é uma coisa que regula o ciclo circadiano. Então, a gente fazer refeições muito copiosas de noite, comer muita coisa de noite, é uma coisa que pode influenciar nosso sono depois. Comer até coisa pesada, tipo carne, churrasco, é uma coisa que pode influenciar. Eu vejo assim, não sei como é que é contigo, Stella. Se eu como churrasco de noite, eu durmo muito mal. Muito mal. Eu acordo toda hora, é um sono agitado, assim, um sono que não reparador, é ruim mesmo, assim, sabe? Né? E eu acho que a terceira coisa, isso é mais para quem tem problemas para dormir, é o exercício físico. O exercício físico também é uma coisa que regula o nosso ciclo circadiano. Então, às vezes, fazer exercício às 9 da noite não é uma boa para quem tem dificuldade para dormir. Às vezes, essa pessoa tem que puxar o exercício para meio-dia, de manhã ali, e tentar não fazer depois ali de 5, 6 da tarde, que é uma coisa que pode influenciar o sono também. Exatamente. Isso são coisas que regulam o nosso ciclo circadiano, por isso que é bom tu acordar de manhã, tomar café da manhã, fazer exercício, avisar pro corpo, acordei, tá? Começou o dia, vamos lá. Pegar um sol de manhã, né? Isso é muito importante. Justamente a questão ali, que como tu falaste, né, do exercício, no final do dia, se for fazer exercício, tem que ser uma atividade mais leve mesmo, né? Tipo um alongamento, yoga, aí não teria problema, mas realmente atividade física mais extenuante no final do dia, para muitas pessoas, pode sim impactar no sono. Mas tem também um fator aí que é de individualidade, né, Candice? Claro! Vejo que tem pacientes que falam que o exercício às 6 da tarde é essencial para ele dormir bem. Então, isso é muito individualizado. Isso que eu falei, eu acho que para quem não está dormindo bem, que tem que dar uma olhada, entendeu? Para quem está dormindo bem e está fazendo exercício às 6 e 7 da noite, está tudo certo, né? Segue a vida, agora, né? Tipo assim, tô com uma baita de uma insônia, daí tu vai ver os hábitos da pessoa, a vida dela, tipo, ela trabalha até às 6, 6 e meia, e daí a vida dela começa às 6 e meia da tarde, às 6 e meia da tarde ela vai fazer exercício, ela vai sei lá do que, daí ela sai pra jantar, daí ela chega em casa às 10 e meia da noite, agitadíssima, porque fez um monte de coisa, né? Claro. Isso é pra quem tá dormindo mal mesmo.
O último fator que eu gostaria de falar, e Tem 10 aí minutos, Estela, vamos lá. reforçando principalmente a questão ali da microbiota, né? Que é a alimentação. Mas realmente eu gostaria hoje de falar um pouquinho. A gente fala muito da alimentação na A gente doença fala muito, né? inflamatória. É uma das coisas, é dos pilares, né, de estilo de vida. Realmente a alimentação é que a gente Vem cá, mais e no teu conversa. Instagram, tu chegou a gravar aquela live de alimentação e doença inflamatória intestinal? Qual A que tu fez live? em maio desse ano. Não, mas eu não fiz de alimentação. Fez 5 dias de dieta, eu que fiz contigo. Ah, sim, sim, sim. A nossa, sim. Claro que sim, É tá porque daí a gente gravada. pode botar no YouTube também, né? Já que hoje a Claro, gente com não vai falar tanto certeza. de alimentação, a gente pode botar no YouTube. Verdade. Boa, ótimo. É que foram tantas, né? Foram só 5. Eu sei, eu sei, eu Então eu já sei. fiquei Não, mas confusa. aí a gente pode, porque como a gente não vai falar Ótimo. tanto de alimentação hoje, a gente coloca no YouTube daí Complementa. a live. E se vocês quiserem entrar também no Coisa da Estela, ela fez uma live de doença inflamatória intestinal e dieta. Isso, vamos colocar assim, vamos providenciar. Então, sobre o impacto da alimentação na microbiota intestinal, né? E acho que isso é um fator que é bem importante e no congresso, inclusive, foi bastante falado do quanto realmente a microbiota intestinal ela é também um dos fatores que influenciam na ocorrência da doença inflamatória intestinal e também nessas exacerbações. Assim como nós já falamos, né, que o sono influencia, que o estresse influencia, que a obesidade influencia, que a falta do exercício influencia também. A microbiota ela parece ter um papel muito, 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 não vou dizer central, mas ela tem um impacto muito importante. E os estudos mostram que os pacientes, quando se estuda a microbiota dos pacientes portadores de doença inflamatória, eles têm em comum algumas características, que é justamente a redução daquelas bactérias que são do bem, que são as anti-inflamatórias, e o aumento das bactérias que são mais inflamatórias. E esse desequilíbrio, então, eu não vou mencionar aqui os gêneros, porque senão acaba ficando muito cansativo, né? Mas tem características muito da microbiota intestinal do paciente com doença inflamatória intestinal. E aí vem, como é que eu posso, então, estar... Eles não sabem o que é o ovo, o que é galinha aí também, né? Porque eles não sabem o que Exatamente. veio antes, esse desequilíbrio que gerou esse estado inflamatório, assim, essencialmente permeabilidade intestinal, ou se a inflamação sistêmica que acabou não mudando a nossa microbiota. Não sabe muito bem, mas o que a gente sabe é que a gente consegue dar uma modulada na microbiota para o futuro, né? A gente não sabe o que aconteceu no passado, mas a gente consegue modular a microbiota para o futuro, né? É que esses fatores assim causais é muito difícil de estabelecer, né, Candice? Porque a gente já falou Exatamente, que teria que nascer e ficar fazendo teste de microbiota toda hora para ver o que vai acontecendo e não tem como, né? Não tem até como. porque a característica da microbiota dos pacientes com DI, os pacientes que são muito estressados, que são inflamados, que são obesos, também têm características semelhantes, né? Com diminuição da diversidade, com Na aumento das verdade, assim, ainda não bactérias existe uma inflamatórias. assinatura de microbiota para doença inflamatória intestinal. O que a gente sabe é que tem Uhum. disbiose, que tem alguns, como tu falou, né, algumas bactérias que parecem estar muito diminuídas, mas não existe uma assinatura dizendo, olha, tu pega uma microbiota, isso aqui é uma microbiota de doença inflamatória intestinal. Não existe isso, né? Uhum. Uhum. Mas o que a gente pode estar fazendo justamente para a gente poder melhorar esse desequilíbrio, como a Candice falou, a disbiose, né? Então, uma dos fatores que hoje se sabe que é fundamental para ter uma microbiota, ou seja, uma flora intestinal saudável, é justamente manter ela diversificada. O aumento da diversidade de bactérias. Nós sabemos que, em média, nós temos de 500 a 1.000 diferentes gêneros de bactérias, não só de bactérias, né? De micro-organismos, que a gente sabe que é bactérias, é vírus, é arqueias, é fungos, tudo isso faz parte da nossa microbiota. Mais ou menos são de 500 a 1.000 gêneros. Quanto mais diversidade, quanto mais diversificada for essa microbiota, melhor. E a gente sabe que a alimentação ela é muito importante. Então, alimentação variada, diversificada, colorida, rica em fibras, nos pacientes com doença inflamatória intestinal, a indicação de quantidade de fibra é muito semelhante à população em geral, pelo menos 30 gramas de fibra. Só que a gente só tem que ter um cuidado com o paciente que tem doença de Crohn estenosante, né, com as fibras. Esse é o único realmente grupo de pacientes que a gente deve sim evitar, na verdade, usar fibra com muita cautela. Mas o restante do Teria paciente mais com fibra doença inflamatória, insolúvel, né? Fibra isso, solúvel não teria tanto não teria problema, né? problema.
Isso. As insolúveis são aquelas que elas justamente elas favorecem o trânsito intestinal e elas podem mais impactar, enfim, É aquela que sai no cocô, basicamente. aquela que sai inteira. E Tá? já as solúveis são aquelas que absorvem mais água, e tá, inclusive é muito interessante para o paciente que tem diarreia, porque ajuda a formar o bolo fecal e ela ajuda também na integridade da barreira intestinal. Então, trazermos esse aumento de fibra na alimentação para o dia a dia do paciente com doença inflamatória é muito importante. Nós sabemos que nós lidamos com algo chamado restrição, que é assim, o paciente começa a ter sintoma, começa a ter diarreia, e daí ele acha que é do mamão, aí ele tira o mamão. Aí outro dia ele acha que é do melão, aí ele tira outra fruta. Aí outro dia ele acha que é da alface. E aí ele começa a restringir. Eu já tive pacientes que chegaram no consultório praticamente comendo arroz e frango, porque era a forma como ele conseguia não ter diarreia. E daí que foi buscar ajuda, e daí fez o diagnóstico da doença. E aí nós conseguimos desconstruir, né, na mente do paciente a ideia de que, ok, eu posso voltar a comer, que eu não vou passar mal, porque o nosso cérebro, ele linka, né? Puxa, se eu comer isso aqui, eu vou voltar. Né? O nosso sistema medroso, ele já fica com aquele gatilho. Se eu comer fruta, nossa. Então, é bem desafiador essa reintrodução. E eu acho Mas assim, ó, aos principalmente poucos, né? para a doença de Crohn, já está bem estabelecidos, né? Que esses alimentos industrializados, ultraprocessados, são gatilho para o início da doença e pioram a atividade da doença. Para retocolite não está bem estabelecido isso ainda, mas para Crohn está muito estabelecido que alimentos ultraprocessados, essas coisas industrializadas, que a gente tem que abrir, tirar do pacote, né? Elas são tão associadas a gatilho para começar a doença e também piora da atividade, né? Então, claro. Assim, quando os pacientes perguntam assim, o que eu não posso comer? Eu falo, tu não pode comer coisa porcaria, entendeu? Coisa industrializada. Tipo assim, não é que não pode comer nunca, obviamente, mas assim... assim isso que eu falo, o dia a dia que faz a diferença. Não é assim, uma vez no ano eu fui lá e comi tal coisa. Isso aí não dá nada. É o dia a dia que faz a diferença, né? Claro. Então, isso aí que eu acho que tá bem estabelecido de dieta que faz mal, né? Bom, e eu trouxe aqui o resumo. Quantos minutos eu tenho, só para eu não passar no tempo? Tá, então assim, eu trouxe aqui o resumo, eu fiz o curso pré-congresso de nutrição no último congresso. O que eu não consegui me inscrever. Então no curso de nutrição foi um curso excelente, né? Essa troca com as nutricionistas é muito positiva, e eu trouxe assim um resumo do que a gente discutiu no pré-congresso e o que realmente, falando da alimentação na doença inflamatória intestinal, o que nós podemos estar fazendo para melhorar a nossa alimentação e auxiliando tanto na cicatrização do intestino, quanto também evitar novas crises e também favorecer a resposta ao tratamento medicamentoso. Então, tudo isso que eu vou falar vai ajudar, né, justamente nisso, também na resposta ao tratamento medicamentoso. Então, se deve incluir mais frutas, legumes e verduras. Além disso, também, então, aquele prato mais colorido. Preferir, né, dar preferência sempre que possível às carnes brancas e magras. A gente sabe que as gorduras saturadas que vêm na carne vermelha, ela pode realmente aumentar a inflamação. Claro que não é não comer carne vermelha, até porque a gente sabe que a carne... Exatamente, né? Não é aquela coisa, eu sou proibido de... Exatamente, até porque ela é ótima fonte de vitamina B12, né? A gente sabe que os vegetarianos, por exemplo, eles têm indicação de suplementar B12, porque a carne vermelha realmente, para nós, seres humanos, ela é uma das principais fontes de vitamina B12. Mas priorizar as carnes brancas e magras. E a gordura saturada em pequena quantidade também não é um absurdão, entendeu? Né? A gordura saturada é ruim se tu comer demais, mas a gordura saturada, nós seres humanos, a gente foi feitos para comer gordura saturada em uma quantidade adequada. E outra questão que se falou bastante no congresso foi o ômega 3, né? E a gente já falou aqui em outros podcasts. Colocar, então, na alimentação os peixes, né? Que são fontes de ômega 3, como salmão, sardinha, atum. A gente sabe que não é fácil, mas sempre que possível. Aí vem também a chia. E também a recomendação de suplementar não é algo que se indica para todo mundo, né? Mas, enfim, ômega 3, colocar mais ômega 3 na alimentação também parece ser importante. Assim como também os lácteos. Os lácteos estão indicados, sim, a não ser nos pacientes que têm restrição
por alguma deficiência lá da lactase, né? E paciente de atividade da doença, eu acho que também tem que, principalmente Crohn, tem que dar tem que cuidar lá. Né? Isso, o que foi discutido no Congresso é que não tem indicação de retirar, a não ser que o paciente Uhum. realmente sinta que piora a diarreia. E aí, por um curto período de tempo, porque os lácteos, eles são bem importantes, tanto para a questão da massa óssea, como até, inclusive, para a saúde da microbiota intestinal e para a nossa saúde como um todo. Então, evitar os alimentos com alto teor de gordura saturada e também o ômega 6. Né? A gente já falou sobre isso, a relação ômega 6, ômega 3. E o que a gente deve evitar, então? As carnes em excesso, né? A gente deve evitar o consumo diário de embutidos, por fatores também que a gente já falou aqui, inclusive na microbiota intestinal, assim como os adoçantes artificiais, que têm um impacto na nossa microbiota intestinal, também devem ser evitados, especialmente no paciente com doença inflamatória intestinal, assim como a gordura saturada. Eu chamo a atenção aqui do óleo de coco. Teve uma época que viralizou na internet a ideia de que o óleo de coco era mais saudável. E hoje a gente sabe justamente, a informação que nós temos justamente é diferente. A gente deve evitar o óleo de coco porque ele é fonte de gordura saturada. Então a gente deve priorizar sempre que possível o óleo de canola, o azeite de oliva, porque eles são menos inflamatórios. Além disso, também... canola, eu não sei se não é inflamatório. Vamos dar uma revisada sobre isso, que eu sabia óleo de canola era inflamatório também. Na verdade, eu tenho do Congresso, Candice, foi conversado sobre isso. Eu vou abrir aqui só para né, para a gente passar a melhor informação possível. Óleo de canola, sim, né? Os indicados seria óleo de canola, óleo de abacate e azeite de oliva. Óleo de abacate eu sabia, azeite de oliva eu sabia, que eu sabia canola também não era lá grandes coisas, sabe? Tá aqui, mas tá aqui no slide do Congresso da... mas eu vou dar uma revisada sobre da isso. Nutrição. Eu te mando o slide. Eu te mando. É que tem a questão da relação, né? O óleo de canola, deixa eu te dizer aqui. Bom, eu te mando direitinho, tu vai ver. Mas ele é um dos indicados. O que não seria... nós devemos evitar é o óleo de soja, o de girassol e o óleo de coco. Aqui, a melhor fonte de gordura. Isso é slide do Congresso. Tá. Acho que tu me mandou esse slide. Eu te mandei. Isso, me mandou. Perfeito. Então, sobre alimentação é isso. É uma alimentação microbiota friendly, se a gente parar para pensar, né? É aquela alimentação realmente com fontes de proteína magra, colorida, diversificada, com bastante fibra e realmente para a construção de boa saúde intestinal. Que eu acho que, na verdade, não é só para paciente com doença inflamatória intestinal. Acho que isso vale para quase todo mundo, né? Perfeito. Mas eu acho que para quem, assim, ó, não faz o mínimo sentido tu ter um problema no intestino e tu não cuida da dieta. Porque, na verdade, o que chega ali, né, é o que tá entrando pela boca, né? Perfeito. E até para refazer essa mucosa, né? Exatamente. Claro que precisa, o medicamento ele é muito importante, mas ele precisa que esteja nutrido para poder, imagina, tem úlceras no intestino, por exemplo, né? Tem realmente, precisa refazer essa parede intestinal, mas para isso precisa de comida, e comida de verdade, né? Estelinha, já acabou nosso tempo. Vamos lá. Finalizando, então. Super consideração final de 1 minuto. Então, de novo, né? O que realmente traz impacto é realmente buscar um estilo de vida mais saudável, com uma alimentação mais colorida, mais diversificada, buscando trazer mais movimento para o dia, ajustando o sono e buscando justamente atividades que lhe auxiliam no manejo do estresse. Então, esse pilar, né? Eu digo sempre, alimentação saudável, movimento, bons pensamentos, ela é essencial. E sono, né? Digamos, para fechar esses nossos 4 pilares, é essencial tanto para evitar novas crises, quanto também para manter a doença fora de atividade e com o intestino realmente numa condição que possibilite sim que o paciente tenha boa qualidade de vida. É possível sim viver bem tendo doença inflamatória intestinal. Essa mensagem que eu gostaria de deixar, mas é claro que exige muito um esforço, uma dedicação, e não basta somente tomar o remédio, mas tem esse esforço, essa dedicação, ela é da pessoa, né, Candice?
Não é. É isso aí, É, na é, verdade, a gente tem que encarar nosso corpo, isso que a gente falou, como um todo, não é só o intestino que está doente, é o corpo que está doente, né? O intestino só está manifestando isso. Mas a doença é do sistema imune. O intestino que está manifestando uma doença que é sistêmica, né? perfeito. Então Então, tá, essa é a pessoal. mensagem. Daqui 2 semanas a gente se vê de novo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem nos mandar. Tem uma caixinha ali no Spotify e nos acompanhe nas redes sociais. O meu Instagram é candicecrume.gastro. E o meu é Estela Marini Gastro, Estela com S. Então tá. Tchau, pessoal. Tchau, Estelinha. Até a próxima. Beijo. Até a próxima. Tchauzinho.